Olá você, bom dia a você que é bom dia, boa tarde a você que é de boa tarde, boa noite a você que é de boa noite, boa madrugada a você que é de madrugada. Hoje é dia 13 de outubro de 2018, um sábado após o feriado do Dia das Crianças. Estou aqui eu, Antônio do Tribunal, e o Victor do Tribunal. Victor do Tribunal? É, tá. Então, diz aqui pra nós, o que você fez neste feriado? Você viajou? Você se divertiu? Você ficou dormindo? Você ficou no parque? O que você fez, João Victor? Eu fiquei fazendo churrasco. Churrasco? Então, o João Victor ficou no churrasco. Mas não importa o que você fez ou deixou de fazer. O que eu quero é que você pense o seguinte: você deveria ter aproveitado para estudar. Isso mesmo. Esse aqui, ó, ficou no churrasco ali, nas quebradas. Não pode fazer isso, tem que ter foco. Isso mesmo, você deve aproveitar esse período em que todo mundo perde o foco para você focar nos seus objetivos. Certo, João Victor? Sim. Ó, por exemplo, tem um monte de gente ali embaixo, deixa eu ver aqui, momento ostentação. Tem um monte de gente ali embaixo, cadê? Opa, cadê? Tem um monte de gente lá embaixo, pegando aquele sol, aquela praia, se divertindo, né? Um monte de gente ali embaixo, na diversão, neste momento, mas quantos daqueles estão focando nos seus sonhos? Então, é isso que eu quero te dizer. Mas vamos ao que interessa. O que interessa hoje é estudar, certo? E hoje vamos mostrar para você como é fácil acertar as questões de direito constitucional da VUNESP. Pois é, fácil e simples. Peço desculpa aqui pelo barulho, né, João Victor? Esse barulho de fundo são coisas da natureza, né? São coisas da natureza, como você pode ver lá embaixo. Mas na edição deste vídeo eu vou ver se eu consigo minimizar o barulho das ondas do mar e desse vento chato que bate aqui. É isso aí, gente. Vamos ao que interessa. Vamos para a tela do nosso computador. Dá um tchau aí pro pessoal, João. Tchau. Tchau, gente. Fala essa história, rapaz. Cadê você, João? Fala pro pessoal estudar. Agora vocês vão ter que estudar. Depois que terminar esse vídeo, vai estudar. Não, a gente vai fazer questões ainda, cara. Não, vai estudar primeiro, né? Então, vamos lá, gente. Vamos ao que interessa. Vamos à tela do nosso computador e fazer questões de direito constitucional. E você vai ver como é fácil acertar essas questões. É isso aí. Felicidades, coragem, sucesso. E vamos ao que interessa. Valeu, tchau. Valeu. Dá tchau, João. Tchau. E como prometido, estamos aqui em nosso computador e iremos estudar direito constitucional. Na verdade, eu vou mostrar para você que é iniciante, para você que não tem nenhuma noção sobre direito, vou te mostrar como a coisa é fácil ou como você vai conseguir se dar bem na prova da VUNESP. Vamos lá, gente. Veja que a coisa não é tão feia quanto parece ser. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero dizer para você, se você não tem nenhuma noção sobre direito, não pegue a teoria. Vai por mim, que quando eu era jumento, eu não peguei a teoria e deu certo. Então, se deu certo comigo, né? É o seguinte. Calma, João. Fica quieto aí, vai. Então, é o seguinte, gente, ó. O esquema é você responder questões. Responder questões. Vamos aqui, ó. A primeira questão aqui, ó. Sempre que a falta de norma regulamentadora torne viável... Isso aqui... Deixa eu fazer uma interrupção. Para quem já estudou, isso aqui é super, hiper, mega fácil. Mas o nosso objetivo aqui neste vídeo é para você que não tem noção de nada. Então, se você já tem noção, filho, continue estudando, que a concorrência não é
Fácil. Então, ó, veja só, você é inexperiente. Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, conceder-se-á. Você não sabe, isso aqui é para você que não estudou. Conceder-se-á mandado de segurança coletivo? Você não sabe porque você é um fiotão ainda. Conceder-se-á mandado de injunção? Você nem sabe o que é mandado de injunção. Conceder-se-á ação de descumprimento de preceito fundamental? Conceder-se-á habeas data? Mandado de segurança? E aí, ó, sempre que a falta de norma regulamentadora torne viável olha o bêbado aqui. Torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, conceder-se-á mandado de segurança, mandado de injunção, ação de descumprimento de preceito fundamental, habeas data, mandado de segurança. Ó, veja só, para você que nunca estudou direito, o que é que você vai... Aqui você vai chutar, tá? Suponhamos que você chute aqui a letra A. Ah, eu não sei, deve ser mandado de segurança coletivo, ok? Mas não é mandado de segurança coletivo. Como é que você vai aprender? Eu vou te falar o seguinte. Quando você verificar depois a resposta, você vai ver que é mandado de injunção, certo? Você vai ver que é mandado de injunção. O que acontece na FUNESP? A FUNESP, ela sempre repete, a maioria das questões são repetidas. Pode ver que o que cai em um concurso depois cai em concurso posterior. Ela não pede para você interpretar nada, ela só vai pedir a letra da lei. Ela só quer saber se você decorou a lei. Vamos voltar aqui, ó, na teoria. Tá? Ó, a resposta é essa aqui, tá? Mas aqui o intuito aqui não é você saber a resposta, eu quero ensinar você a estudar um pouco, você que é um inocente ainda. Aqui, ó, veja, vamos lá, aqui, vamos aqui, para você dar uma ideia aqui. Artigo 5º, inciso, aqui é 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Aí vem aqui, ó. Conceder-se-á mandado de segurança para obter direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O inciso 70. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado do partido político, babá. O inciso 71. Conceder-se-á mandado de... olha aqui, ó. Isso aqui que eu quero que você veja. Conceder-se-á, não sei se... Conceder-se-á. Será que dá para mudar a cor aqui nesse negócio? Olha aí, gente, deixa eu ver se dá para ficar... dá. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne viável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Ó, copia isso aí, ou dá uma pausa, sei lá. Copia isso aqui, ó. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne viável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Vamos lá na questão? Ó, dá uma pausa e anota isso. Eu quero que você copie. Seja humilde e copie isso aqui. E vamos na questão agora. Vamos aqui na questão. Olha o que diz a questão aqui. Sempre que a falta de norma regulamentadora torne viável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, conceder-se-á. Ó, sempre que a falta de norma regulamentadora, vamos lá, sempre que a falta de norma regulamentadora, sempre que a falta de norma regulamentadora, ó, sempre que a falta de norma regulamentadora. Olha só, não tá igualzinho aqui, ó?
Viu que não é difícil a coisa? A banca vai querer que você decore. Eu já falo isso aqui 1500 vezes, o pessoal, por isso que eu falo assim, o pessoal fala, vale a pena fazer, tudo vale a pena fazer, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Mas é o seguinte, o cursinho ele vai dar algumas dicas, tá? Mas ele não vai colocar isso na tua cabeça. Você vai ter, fazendo exercício, refazendo, apenas lendo, você não vai fixar. Então você vai fazer o seguinte, ó. O que você vai fazer? Você vai, quando você errar isso aqui, suponhamos que você errou. Eu coloquei a letra A, né? Eu coloquei a letra A. E você sabe, a letra A está errada, porque a resposta aqui é mandado de injunção, tá? Como é que isso vai entrar na sua cabeça? Você errando isso aqui, o que é que você vai fazer? Você vai copiar isso aqui, ó. Você vai falar, sempre que a falta de... Tem que copiar, gente. Não adianta digitar no computador, é para copiar no caderno. Você vai fazer o quê? Sempre que a falta de norma regulamentadora... Isso aqui parece idiotice, parece babaquice, mas você está numa batalha. Você tem que usar suas armas. Isso aqui é um treinamento. Vence quem tiver melhor treinado. Então, ó, você vai fazer simplesmente isso. Simplesmente isso. Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, aí você vai escrever, conceder-se-á o mandado de injunção. Conceder-se-á o mandado de... Isso aqui dá para ficar branco aqui ou não? Agora não sei mais. Conceder-se-á o mandado de injunção. Isso vai cair em outras questões, de forma diferente, isso aqui trocado. E aos poucos você vai fixar isso. Foi assim que eu aprendi. Eu não aprendi lendo apostila. Não, eu comecei primeiro a fazer questões. Aí depois, é lógico, você dá uma lida na apostila. E aqui, nessa nossa apostila que a gente tem a parte teórica, tem o código para você baixar o áudio. Mas é isso aqui, ó. Aí tem umas dicas aqui, vamos ver, para você entender. Mandado de injunção, em resumo, o mandado de injunção é quando falta norma regulamentadora. Faltou norma regulamentadora, diz respeito ao mandado de injunção, certo? Mandado de segurança é quando há um direito líquido e certo. Aos poucos você vai aprender isso aqui, não esquentem em aprender isso agora. Habeas corpus, o habeas corpus acho que é o que todo mundo basicamente sabe. Quando sofre ameaça ou coação em sua liberdade de locomoção. E habeas data assegura o conhecimento de informações do particular. Esse habeas datas aqui, ó, a gente quer saber os dados. Então, ó, fica até legal, data, marca isso aqui como dados. Falou em data, habeas data, você relaciona com dados que a pessoa quer obter dos sistemas, dos sistemas governamentais, por exemplo. Então não é difícil você... mas eu quero ir no cursinho porque eu quero aprender isso. Você não precisa aprender isso. Você só precisa fazer as ligações. Mandado de injunção, faltou norma, falou falta de norma. Você já sabe que é mandado de injunção. E fazendo e refazendo as questões, você vai conseguir fixar isso. Então eu não vou aqui, ó. Tem aqui tudo aqui na... Entendeu? Ó? Tem aqui, balalá. Isso aqui você vai ter que decorar. Você não adianta você querer entender. Entender é bom, mas se você não entender, decora. Pega só aqui, ó. Conceder-se-á habeas data, para você ter uma ideia aqui. O habeas datas para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados. Falou em bancos de dados, ó, dados, data. Dados, data. Então você já falou bancos de dados, você já fala, é habeas data. Então você já matou uma, banco de dados, data. Faltou norma, é mandado de injunção. Aí eles vão colocar o mandado de segurança, como aqui colocaram, né? Ó. Eles vão colocar o mandado de segurança, a ação de descumprimento de preceito fundamental, que você nunca estudou, então você não vai... Você vai ficar entre mandado de injunção
habeas data e mandado de segurança. Geralmente você vai ficar em dúvida entre mandado de injunção, habeas data e mandado de segurança. Mandado de injunção, faltou norma. Habeas data, quando você precisa de dados. E mandado de segurança é quando não é amparado por nem habeas data, nem mandado de injunção e nem habeas corpus. Certo? Então a letra correta aqui é a letra B de B mesmo, né? Vamos à próxima aqui, ó. A próxima questão vai diz respeito ao artigo 7º, que são direitos. Então, se você ler isso aqui, não vai fixar na sua mente, não adianta. Se você ler, ó, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. O inciso 18. Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com a duração de 120 dias. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. 25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Aí vamos para a questão. Aí a questão vai perguntar: é direito constitucional dos trabalhadores urbanos e rurais? Letra A. A licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 180 dias. É isso lá que a gente leu? B. Remuneração do serviço extraordinário superior em, no mínimo, 30% a do serviço normal? E aí? Vamos ver aqui, ó. Licença gestante sem prejuízo do emprego e salário com duração de 120 dias. Aqui tá 180, tá vendo? Ele só muda o 180. Então essa aqui já tá errada. Remuneração do serviço extraordinário superior em, no mínimo, 30% a do serviço normal? Esse aqui todo mundo sabe que não é, né? Se você tem dúvida, cadê? Assistência, seguro, cadê? Aviso prévio profissional do tempo de serviço sendo no mínimo de 30 dias. Cadê o assistência gratuita? Ixi, eu não pus aqui, ó. Seguro. Então, mas você sabe que é 50%, né? Cadê? 120 dinheiro, papá, 30 dias. Ó, Zé, faltou aqui o negócio, hein? Mas remuneração do serviço extraordinário superior em no mínimo 30%, você sabe que não é. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que esse está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Isso aqui foi meio chato, essa questão. Seguro contra acidentes, vamos ver aqui, ó. Seguro contra... Ó, veja só que tá tudo bonitinho, ó. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Ó, tá literalmente aqui, ó. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Viu? Ó. Igualzinho. Não tem entendeu? Então eles não... você vai ter que decorar, gente. Não adianta você... não vai ter que decorar. A melhor forma de decorar é você fazendo exercício. Se você ficar lendo, você não vai fixar isso, não adianta, você não vai fixar. Vamos aqui aqui tem do aviso prévio. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço no máximo de 30 dias nos termos da lei. Aqui o aviso prévio. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Aviso prévio proporcional. Aqui, aviso prévio ao tempo de serviço no máximo de 30 dias. Aqui está o que, ó? Aviso prévio ao tempo de serviço sendo no mínimo, ó, tá vendo? Só mudou de máximo lá para mínimo. O certo é mínimo lá e colocou máximo. Viu que você não precisa interpretar nada, você precisa só saber o que está escrito na lei? Aqui, ó, vê essa aqui, ó, do 5 anos. Aqui o cara vai por 6 anos, aí. É questão de interpretação? Não é questão de interpretação, é questão
de você decorar esse negócio. E vamos à próxima questão. Ó, a próxima questão vai falar da nacionalidade. E nacionalidade, meu filho, você tem que saber porque vai cair uma questão, mas não é também nada de 7 cabeças. Você vai fazer o quê? Você vai ter que... Ó, sobre nacionalidade vai cair isso aqui, ó. Vamos dar uma lida aqui. E pedindo perdão a você que já sabe disso. Como eu já falei, isso aqui é para o pessoal que está começando agora, o pessoal que quer saber como é que faz, como não faz. É assim, ó. Por exemplo, aqui, ó. São brasileiros natos. Os brasileiros natos só tem em 3 condições que o camarada pode ser brasileiro nato. A primeira são os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam ao serviço do seu país. Ó. O camarada nasceu aqui, não importa quem é o pai. Nasceu aqui, é brasileiro. A menos, ó, aqui, ó, a menos que os pais não estejam a serviço do seu país original. Certo? A segunda hipótese, os nascidos no estrangeiro. O camarada nasceu no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Olha, é quase o contrário aqui. Então, se você for para passar férias na Disneylândia, não, férias não, aí se nascer lá eu ia falar besteira. Ó, se o diplomata, o camarada é diplomata, aí foi lá para os Estados Unidos em missão brasileira. E o filho dele nasceu lá e obrigatoriamente o moleque é brasileiro nato aqui, ó. É o que está dizendo aqui. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então não é segredo nenhum. Letra C. A última hipótese do camarada ser brasileiro nato. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Desde, cuidado com essas palavrinhas aqui, ó. Desde, senão eles colocam a menos e tal. Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ó. Desde que venham ser registrados, tem que ser registrado em repartição brasileira competente, ou venham, aqui é o, tá? Não é uma conjunção aditiva e, na minha terra chama i. Competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Aqui, ó. O bebê nasceu no estrangeiro, o pai era brasileiro ou a mãe era brasileira. E ele foi registrado lá na embaixada lá do Brasil. Aí ele é brasileiro nato. Foi registrado lá, é brasileiro nato. Ou, depois que ele completou 18 anos, ele veio para o Brasil e optou pela nacionalidade brasileira. Então vai ser vai ser brasileiro nato. Só tem esses 3 casos. Aí tem os naturalizados. Os brasileiros naturalizados são os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, né? Adquiriu a nacionalidade brasileira, tá aqui, pediu a nacionalidade, vai ser brasileiro nato. Exigidas aos originários de países de língua portuguesa, não é Portugal, tá? O pessoal confunde muito com Portugal, é os países de língua portuguesa, com certeza. Apenas a residência por 1 ano, ininterrupto e idoneidade moral. Certo? Letra B, para o camarada ser naturalizado. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos. O estrangeiro que está aqui há mais de 15 anos, ininterrupto e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. O camarada está aqui, o
Como é que é lá do que a gente não gosta deles? Caramba, tá feio aqui, né? Os argentinos. Tem um argentino aqui que tá aqui 15 anos. Ó, tá aqui 15 anos e quer se naturalizar. Se ele requerer a nacionalidade, ele vai ser um brasileiro naturalizado. Parágrafo 1º. Aos portugueses, aqui tem uma observaçãozinha. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade, ó, se o brasileiro tiver o mesmo tratamento lá, em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Então, ó, aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. E o parágrafo 2º, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Que logo a gente vai ver, que é os casos que, tipo, por exemplo, cargo de presidente, só o brasileiro nato que pode ser presidente, só o brasileiro nato pode ser ministro do STF, só o brasileiro nato pode ser presidente da Câmara dos Deputados, essas coisas, tá? Mas aí é coisinha fácil. Então vamos aqui a questão. Vamos lá, ó. Maria brasileira estava grávida quando viajou para a Alemanha. Em virtude de complicações de saúde, seu bebê nasceu antes do tempo, quando Maria ainda estava na Alemanha. Considerando apenas os dados apresentados, pode-se afirmar que, nos termos da Constituição Federal, o filho de Maria será considerado. Ó, você vai ter que lembrar disso aqui, ó. Se ela está a serviço da República Federativa do Brasil, o moleque já é considerado... Cadê? Desde que será considerado brasileiro nato, certo? E se ela não estiver a serviço, se o moleque for registrado na repartição lá nascido no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venha residir no Brasil, tá? Tem que ser uma dessas opções, beleza? Para Maria, o filho dela ser brasileiro. Aí o filho de Maria, ele vai ser brasileiro nato, bastando que venha residir na República Federativa do Brasil? Só bastando? Não, né? Ele tem que, bastando, vamos lá. Bastando. Cadê? Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e opte. Ele tem que optar. Entendeu? Ele tem que optar. Então não é só residir aqui, bastando que venha a residir. Letra B. Será considerado brasileiro nato se Maria estiver na Alemanha a serviço da República Federativa do Brasil? E aí? Certo ou errado? Se tiver, igual eu falei, se tiver a serviço da República Federativa do Brasil, o bonitinho será considerado brasileiro nato. Viu como é fácil? Aqui, brasileiro nato, bastando que o pai do bebê também seja brasileiro nato. Não, tá vendo? Não é só para ser brasileiro. Ele tem que ser registrado na repartição ou o pai ou a mãe devem estar a serviço da República Federativa do Brasil. Então, a letra C não é. Letra D, brasileiro naturalizado, desde que opte em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade. Que ele seria o brasileiro nato, desde que opte, tá? E brasileiro nato só porque a Maria é brasileira? Não, tem que ter essas condições aqui, ó. Então não é questão de interpretar, é questão de resolver questões e aos poucos ir fixando os artigos, certo? Então a letra certa aqui é a letra B. Nossa, tudo letra B agora. Isso aí é letra B. E vamos à próxima questão. Estão vendo, gente, que não é bicho de 7 cabeças? Você fala, eu não entendo nada de direito. Não, você não precisa entender de direito. Você precisa só, como se diz, treinar. Treinando, com o tempo você vai, o seu cérebro, você vai aprendendo a coisa por osmose. Então vamos aqui, ó.
Luiz ocupa cargo em comissão. Ó, antes, se quiser, eu não vou ler tudo isso aqui, ó. E na verdade, aqui é o texto. Esse texto aqui é o texto que está relacionado às questões, ok? Vamos lá. Luiz ocupa cargo em comissão como assessor em um órgão público federal, para o qual foi nomeado sem se submeter à aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Descontente em relação ao seu vencimento, Luiz entrou em greve, seguindo a orientação do sindicato ao qual é associado. Sobre essa situação, e levando-se em conta o que estabelece a Constituição Federal, é correto afirmar que Luiz, por ocupar cargo em comissão, não goza de direito à livre associação sindical. A investidura de Luiz ao cargo não obedece aos preceitos constitucionais. Luiz, por ocupar cargo em comissão, não goza de direito à greve. Luiz, por ser servidor público, não goza do direito à livre associação sindical. Luiz, por ser servidor público, goza de direito à greve nos termos e nos limites definidos em lei específica. Ó, essa aqui é uma questãozinha chata, né? Mas, vejamos. Se você errasse essa questão aqui e fosse resolvendo até acertar, você ia chegar aqui a uma conclusão. Veja aqui, ó. Luiz, por ocupar... Vamos lá vamos aqui, vai, fica melhor. Vamos ler rapidinho. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também o seguinte. Primeiro, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Isso aqui cai em prova. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Isso aqui também cai em prova. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Ó, tem umas palavrinhas aqui que você já lembra lá. Ó. Específico, a gente viu lá em algum lugar. Sindical, associação sindical. Vamos lá. Ó. Luiz ocupa cargo em comissão como assessor em um órgão público federal para o qual foi nomeado sem se submeter à aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Descontente em relação ao seu vencimento, Luiz entrou em greve seguindo a orientação do sindicato. Ó, Luiz ocupa cargo em comissão. Aqui, ó. Aqui não fala, ó, administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também os seguintes: os cargos, empregos e funções públicas. Ó, cargos, depois você vai aprender o que são cargos, empregos e funções públicas, tá? São acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei, ok? Aí voltamos lá. Luiz, por ocupar cargo em comissão, não goza de direito à livre associação sindical. Aí você fala, ixi, será?
A investidura de Luiz ao cargo não obedece aos preceitos constitucionais. Mas lá está dizendo que já está errado, né? Luiz, por ocupar cargo em comissão, não goza de direito à greve. Luiz, por ser servidor público, não goza do direito à livre associação sindical. Aqui no comecinho, ó, é garantido ao servidor público o direito à associação sindical. Por ser servidor público, goza de direito à greve nos termos e nos limites definidos em lei específica. Aqui tem ó. Direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Às vezes você não precisa decorar o inciso inteiro, o artigo inteiro. Uma palavrinha já faz você ganhar a questão. Uma questão que parecia complicada, mas traz aqui a resposta. Mas como que você vai fixar isso? Fazendo questão, errando, refazendo, errando, refazendo, errando, refazendo, errando e refazendo. E vamos à próxima questão. Vamos a gente dar uma lida aqui rapidinho. Isso aqui é chato, o artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Vamos ao que interessa, né? Vamos lá. Nos termos da Constituição Federal, extinto o cargo, o servidor público estável ficará em disponibilidade. E agora, você vai ter que adivinhar, interpretar ou decorar? Extinto o cargo, o servidor público estável ficará em disponibilidade. Extinto cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Extinto o cargo, declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. E vamos aqui então. Nos termos da Constituição Federal, extinto o cargo, o servidor público estável ficará em disponibilidade, sem remuneração até seu adequado aproveitamento do cargo, com remuneração integral, com remuneração proporcional até ao tempo de serviço até serem preenchidas as condições necessárias para a sua aposentadoria. Esses dois aqui a gente sabe que já não é, beleza? Aí ficou aqui, Com remuneração integral, vamos pular aqui. Com remuneração integral, também você sabe que não é. Você lembra que é proporcional. Então, proporcional ao tempo de serviço até serem preenchidas as condições necessárias para a sua aposentadoria. Com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. E aí? Você tem que ficar entre essas duas aqui. Aí a gente vai lá. A gente vai lá. Ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Olha só, gente. Precisa de interpretação? Não precisa de interpretação. Aqui, com remuneração proporcional é decoreba. Entendeu? Vai por mim. Caramba, você acha que eu passei no concurso porque eu sou inteligente com essa cabecinha de coco que eu tenho? Não, rapaz. Passei porque eu fui insistente, porque eu não sabia nada, eu falei assim, eu vou responder essas questões sem eu saber. E fui aos poucos. Primeira vez foi decepcionante que eu errei de 10, eu errei 11, depois de 10 eu errei 9, depois de 10 eu errei 8, depois de 10 eu errei 7, e aos poucos falei, tô começando, a coisa segura aí, concorrência que eu tô chegando. É assim, gente, não precisa, acredite em você, seja ousado.
Se você não acreditar em você, quem vai acreditar nesse mundo? Então vamos aqui ao próximo. Ó. Sobre os servidores públicos, a Constituição Federal estabelece expressamente que, letra A, ato do chefe do Poder Executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação dos recursos orçamentários provenientes da economia, com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação para aplicação no desenvolvimento. Deixa eu dar uma dica aqui para você. Quando você encontrar uma questão chata assim, deixa essa peste por último. Não vai dar um de herói, só se você souber mesmo, tá? Então, pegou uma questão muito enjoativa assim, você passa para a próxima. Aí depois você volta. Porque aqui a literalidade dela é muito chata. A lei da União, os detentores de mandato eletivo não poderão ser remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única. Você vai ter que decorar tudo isso aqui, ó. O artigo 39, tá? Aqui, a União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas. O membro do poder, o detentor do mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única. Vamos ver se isso aqui... Eu li isso aqui lá. Vamos ver aqui uma coisa. Se tem alguma coisa parcela única aqui. Vamos chutar aqui. Se tiver alguma coisa de parcela única, a gente vai chutar essa bagaça. A lei da União... Ato do chefe do Poder Executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer relação entre maior e menor. A lei da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia, com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação para aplicação de desenvolvimento de programas de qualidade. Puta que pariu. Os detentores de mandato eletivo não poderão ser remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única. Os detentores de mandato eletivo não poderão ser remunerados... Vamos ver aqui. Parcela única. Cadê? Os membros do poder secretários serão remunerados exclusivamente por subsídio... não. Lá está dizendo que não pode, aqui está dizendo que pode. Serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única. Então aquele lá está errado. Aqui está dizendo o quê? Cadê? Lei da União. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento. Então, veja só. A alternativa correta aqui, gente, é essa alternativa aqui, ó. Caramba. É a alternativa B, tá? A lei da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, igual eu vou repetir. Como é que você fixa isso? Você vai ver o gabarito. Você viu, você chutou aqui, você errou. Aí você vai copiar isso aqui, ó. A lei da União, dos Estados. Parece bobeira, mas é isso que você tem que fazer, ó. A lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade. É um texto chato, mas você copiando isso aqui, quando aparecer isso aqui novamente em uma questão, você vai lembrar, o seu cérebro vai olhar, vai bater o olho e falar assim, poxa, é isso aqui, entendeu? Não é coisa do outro mundo, não tem milagre. A nossa mente é poderosa, é isso. Mas você tem que pagar o preço, ser humilde e fazer essas coisas, entendeu? Vamos para a próxima. Isso aqui é bem fácil, que vai sair o artigo 5º, inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir
prestação alternativa fixada em lei. Olha só como isso cai. Considerando o que dispõe a Constituição Federal sobre os direitos e garantias fundamentais, se um cidadão brasileiro se recusar a prestar serviço militar obrigatório, alegando que sua religião não permite essa prática, é correto afirmar que, nessa hipótese, que esse cidadão, aí você vai ter que lembrar disso aqui, ó, ninguém poderá ser privado de direitos por motivo de crença. Você pode ter a sua religião, acreditar em que você quiser, né? Ou também ter sua convicção filosófica. Você não é proibido isso. Você pode votar no PT, pode votar no PSL, isso aí não é proibido. Ou tá aqui, ó, filosófica ou política, salvo, você só não pode as invocar. Você não pode dizer, olha, eu sou do PT, eu não vou fazer isso porque o meu partido não permite. Então você não pode usar isso, essa sua convicção, a sua crença, a sua filosofia ou a sua politicagem, né, para eximir-se de obrigação que é imposta, que a lei impõe a todos, né, e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Tipo, você se recusou e a lei fala assim, ó, se você se recusar a fazer isso, você tem que fazer alternativamente, você tem que cumprir esta prestação. Então você não pode usar a sua política, a sua religião para eximir-se de obrigações legais. Então é isso que diz aqui. Então, ele diz que ele não poderá ser dispensado do serviço militar, uma vez que essa é uma obrigação imposta, a todos os cidadãos brasileiros. Vamos ver aqui. Não poderá ser dispensado do serviço militar, uma vez que essa obrigação há pessoas que são dispensadas do serviço militar. Então, isso aqui não é uma verdade. Não é verdade? Poderá ser dispensado de prestar o serviço militar, mas perderá automaticamente os seus direitos políticos. Não é isso que fala aqui. Aqui fala que ele pode deixar de cumprir, desde que ele cumpra uma prestação alternativa fixada em lei. Então, letra B também já não é a verdade. Letra C. Terá como consequência da recusa de prestar o serviço militar a sua prisão por tempo fixado em lei. Não, a lei ali não fixa nada de prisão. Fala de prestação alternativa. Então, para de ser bobo. D. Será dispensado o serviço militar obrigatório sem a imposição de penas ou outras obrigações, pois a Constituição Federal garante a liberdade religiosa? Também mentira. Não está dizendo que tem. Se não cumprir, tem que fazer alguma coisa. Poderá obter a dispensa do serviço militar obrigatório, mas terá que cumprir prestação alternativa se não quiser perder seus direitos políticos. E aí? Recusar-se, ele não pode, é obrigação legal a todos imposta, e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então aqui, poderá obter a dispensa do serviço militar, mas terá que cumprir uma prestação alternativa. Veja aqui, esquece o resto. Dessas alternativas aqui, aqui chega mais perto do texto legal, qual é? Terá que cumprir a prestação alternativa, gente. E como, repetindo, você fixa isso fazendo questão, refazendo, errando, rabiscando o caderno, fazendo. Entendeu? Aqui, esse vídeo é só para mostrar para você que você é capaz, mas você tem que ir treinando. Vamos ver a próxima questão aqui, Ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante títulos da dívida pública, justa e prévia indenização em dinheiro, títulos da dívida agrária, precatórios judiciais, ordens de pagamento do tesouro. Aí você não sabe. Como é que você vai saber? Ou você erra aqui e depois acerta, né? Eu indico isso. Vamos chutar aqui, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, a lei estabelecerá
o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social mediante título da dívida pública, justa e prévia indenização em dinheiro, títulos da dívida agrária, precatórios, ordem de pagamento do tesouro. Vamos supor que você marcou títulos da dívida pública. Aí vamos lá. Aí você vai ver a resposta. Aí vamos só... Artigo 5º, inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Ó, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Aqui está. Ó. Então ele... Vê só, ó. Vê só, bonitão. Ele copiou isso aqui, ó, e pôs aqui. Só emendar aqui, ó. Justa e prévia indenização em dinheiro. Repetindo, sendo chato. Precisa o quê? Precisa decorar o artigo. Você vai decorar isso aqui, ó. A próxima vez se você vir isso aqui, você não vai errar. Você vai saber que falou em desapropriação por necessidade ou utilidade pública, vai ser justa e prévia indenização em dinheiro. Ok? Vamos ao próximo. Eu acho que aqui vai ter um aqui, ó. Agora você vai tirar a prova de que eu não estou mentindo para você. Que não é fake news. Aqui a coisa é séria. Olha só. Essa aqui foi foi a FUNESP. Ó, a FUNESP não foi uma prova de escrevente, foi de assistente administrativo da Unesp. Acho que é a Universidade Estadual de São Paulo. Ó, foi da Unesp, certo? Olha só essa questão. Vê se você não vai acertar. Você vai acertar essa questão aqui. Você. Isso aqui é para você que nunca estudou. Preste atenção, ô escrevente. Vê só. Segundo a Constituição Federal, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, considera-se-á mandado de segurança, alvará de soltura, habeas corpus, habeas data ou mandado de segurança. E aí? Isso aqui você vai acertar, cara. Ó, lembra do que eu falei o quê? Falei para você esquecer mandado de segurança. Ó, alvará de soltura, a gente não estudou isso, então esquece a alvará de soltura. Você já descarta uma coisa que você nunca viu falar durante os estudos, tá? Aí eu te falei o quê? Lembra do habeas datas relacionado a dados no sistema? Então aqui fala de dados? Não fala de dados, certo? Mandado de injunção, lembra que mandado de injunção eu falei que quando falta norma, quando falta uma lei que regulamente aquele direito. Então aqui está falando, não está falando disso. Aqui está falando em locomoção, direito de ir e vir. Então aqui eu tenho certeza que 99% das pessoas acertaram isso aqui, mesmo sem nunca ter estudado, só porque isso aqui é quase uma repetição de uma das primeiras questões que a gente viu. Vamos voltar lá para ver para você, se você não lembra, ó. Fixa aí, ó. Segundo a Constituição Federal, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, conceder-se-á habeas corpus, certo? Agora vamos lá no comecinho para... marca essa questão, é a 9. Vamos lá na outra questão, acho que é a 1 ou é a 2, deixa eu ver aqui. Eu acho que é é a primeira questão, ó, foi de escrevente. Vê se não é, vê se você fazendo questão você não acerta as questões, ó. Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, aqui, ó, aqui já é norma regulamentadora, lá o direito de ir e vir. Conceder-se-á mandado de segurança coletivo, sempre vai cair mandado de injunção,
habeas data, habeas corpus e mandado de segurança junto. Então, se você souber 2 desses aqui, ó, o mandado de injunção é a falta de... A mandado de injunção é a falta de norma. O habeas datas é relativo a dados. E o habeas corpus é o direito de ir e vir. Você decora, você pegando isso, questão sobre isso aqui você não erra. Entendeu? Vamos lá para você ver novamente a questão 9. É fácil, gente, mas só que não dá para você deixar para lá, que a concorrência está muito pesada. Você tem que estar fazendo, tem que estar copiando. É o 9 isso aqui? Vamos à 10ª. Nos termos do que dispõe a Constituição Federal, a despeito dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, é correto afirmar que o menor de idade pode trabalhar legalmente em qualquer tipo de serviço a partir de 16 anos, incluindo o trabalho noturno. E aí o menor pode trabalhar em... quando tiver essa palavrinha qualquer, você já começa a desconfiar da coisa, tá? Então, pode descartar isso aqui. Questão com qualquer dificilmente está certa. Olha outra aqui, ó. Está proibido de exercer qualquer trabalho antes de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 12 anos. Proibido de exercer a partir de 12. Não. Que eu vou te dar uma dica que o camarada aqui ele só pode... Não vou dar dica não. Vamos voltar aqui, ó, para você não errar essa questão, ó. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de suas condições sociais. Proibição de trabalho noturno perigoso e insalubre a menores de 18 anos e de qualquer... Ixi, eu falei que tivesse qualquer errado, ó, mas aqui foi uma exceção. Proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos. Ó, menor de 16 anos não pode trabalhar, cacete. Salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Ó, o menor... O trabalho noturno, perigoso, insalubre é proibido a menores de 18 anos. Não pode. E também é proibido a qualquer trabalho a menores de 16 anos. Também um camarada com 16, um cavalo velho com 16 anos também não pode trabalhar. Só pode trabalhar se for como aprendiz. Aí... a partir dos 14 anos ele pode ser aprendiz. Fora isso, não pode trabalhar. Então, esquece aqui que eu falei que mas é verdade, gente. A maioria das questões que aparece qualquer, sempre, a questão está errada, tá? Está proibido de exercer qualquer trabalho antes dos 16 anos. Isso é verdade. Salvo na condição de aprendiz a partir dos 12. Não, aqui você sabe que é a partir dos 14. Está proibido de exercer qualquer trabalho antes de 18 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 16. Não, proibido de exercer qualquer antes dos 18, não. Qualquer trabalho noturno, insalubre, né? Ou perigoso. Não pode exercer trabalho noturno, perigoso, insalubre antes de completar 18 anos de idade. E aí? É livre para exercer qualquer tipo de trabalho diurno ou noturno. Então, não pode exercer trabalho noturno, perigoso ou insalubre antes de completar 18 anos de idade. O bichinho não pode trabalhar. Beleza? Viu que não é tão complicado assim, gente? Não é tão complicado. Aqui tem uns macetezinhos aqui para... Aqui é aqueles casos lá dos brasileiros natos lá, ó. São privativos de brasileiros natos os cargos de ministro do STF, presidente e vice-presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro dos Estados e da Defesa. Então esse macete aqui é um macete que todo concurseiro, né, que já está na batalha há muito tempo sabe disso aqui. Então, isso aqui cai em prova. Tanto é que tem uma questão aqui, ó. Conforme estabelece a Constituição Federal,
são 2 exemplos de cargos públicos privativos de brasileiro nato. De ministro do Supremo Tribunal, decora lá, MP3, mp3.com. São 3 M's, não, 3 M's, é um M, que é o ministro do STF, 3 P's, que é presidente e vice-presidente da República, presidente do Senado Federal e presidente da Câmara dos Deputados. Aqui fica fácil o seguinte, primeiro o ministro do STF, o vice-presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, são pessoas que podem substituir o presidente. Então, se puder ficar no lugar do presidente, não pode, tem que ser brasileiro nato, tá? Aí depois vem o quê? Vem o da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa de Estado da Defesa. E aqui, como é que cai isso na prova? Conforme estabelece a Constituição Federal, são 2 exemplos de cargos públicos privativos de brasileiro nato. Ministro do Supremo Tribunal Federal e de oficial das Forças Armadas, deputado federal e presidente deputado federal? Não, o deputado federal não fica no lugar do presidente, certo? De senador da República, não é de senador, é do presidente do Senado, então você já descarta isso aqui. Deputado federal também não, vereador também não, então ficou só o quê? Ministro do Supremo Tribunal Federal e de oficial das forças. Viu como não é difícil? Não é difícil, gente. E como eu te falei, você errou, não aprendeu, refaz a questão, começa novamente e assim vai, assim vai e assim vai. Aqui tem do habeas corpus, que se é gratuito, se é cabível em relação a qualquer punição disciplinar militar, conceder-se para proteger direito líquido e certo, assegura conhecimento de informações pessoais, exige sigilo processual. Olha só, vamos ver aqui, ver só sobre o... Olha que questão fácil. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei: o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Depois tem: são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Olha só, são gratuitos para reconhecidamente pobres na forma da lei. Isso aqui só para os pobres, que é gratuito o registro civil de nascimento e a certidão de óbito, ok? Só para os pobres. Já que são gratuitas para todo mundo as ações de habeas corpus e habeas data. Então, para todo mundo, as ações de habeas corpus e habeas data é gratuito. Então, olha que pergunta a questão. Quanto ao habeas corpus, olha só, ele está perguntando quanto ao habeas corpus. Ele não está nem perguntando, tipo, qual desses aqui é gratuito. Está falando assim, quanto ao habeas corpus, fala a verdade. Assinar a alternativa correta. É gratuito, é cabível em relação a... Gente, não precisa nem ler mais nada. Se você estudou um pouquinho, você vai saber que é isso aqui, E se você não leu a teoria, você errou aqui, por exemplo, você conceder-se para proteger direito líquido e certo. Não é isso aqui é mandado de segurança, mas faz de conta que você marcou isso. Quando você for corrigir, você vai ver que, quanto ao habeas corpus, ele é gratuito. E nunca mais você vai esquecer. Só eu falando aqui, você não vai mais esquecer que o diabo do habeas corpus é gratuito. Aqui, vou ver outra aqui, uma questão. O servidor público estável só perderá o cargo se preso em flagrante por crime inafiançável, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, no caso de extinção do cargo, quando posto em disponibilidade há mais de 5 anos, mediante procedimento de avaliação mensal de desempenho. E aí? Quando é que o bonitão perde o cargo? Aí eu vou reforçar mais uma vez. Faz de conta que você... deve ser isso aqui. Isso aqui é para quem nunca estudou. Vai, letra C. Eu vou marcar a letra C. Letra C. Aí você vai ver que não é a letra C. Você vai ver que é letra B. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Então, toda questão que falar em qual
em qual hipótese o servidor público estável perderá o cargo, você vai saber que é mediante processo administrativo em que ele seja assegurada ampla defesa. Então, quando você bater o olho, gente, você já vai saber que é essa daqui, ó, que é a letra B. Então, é isso que eu falo. Fazendo questão, cara. Fazendo questão, faz questão, erra, pega 10 questões, resolve, vê o que errou você copia e vai indo. Não tem segredo. O segredo é você estudar. Estudar fazendo questão. Vai por mim, rapaz. Aqui, olha lá. Novamente, falo pra você, ó, que isso aqui, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança, cai. Aqui, ó. Conceder-se-á mandado de injunção. Agora você já sabe, mandado de injunção diz respeito a quê? Quando falta norma, não é? Lembra? A habeas datas está relacionado a dados, o habeas corpus, a liberdade de locomoção. E aqui, ó, vamos lá. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma, ó, falta de norma. Não vou nem ler o resto. Aqui tem alguém sofrer, qualquer cidadão pleitear a falta de legislação total ou parcial atingir direito líquido e certo reconhecido pela... A falta de total ou parcial de norma regulamentadora torna inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais. Gente, não tem... Tá vendo? Não é coisa de 7 cabeças, não. Aqui vocês complicam demais. Aí vocês ficam entrando em grupos e os grupos ficam, porque isso e aquilo, não sei o que. Meu, esquece essas coisas. Seja humilde. Pegue seu caderninho, sua canetinha, vai anotando, tá? Vai fazendo sua apostila, tá? Sua apostila escrita na mãozinha, assim, ó. Vai doer o dedo, mas depois vai valer a pena. Vai por mim. Aqui outra rapidinho aqui. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Segundo a Constituição Federal, a criação de associações e na forma da lei de cooperativas depende de autorização do Poder Executivo. Vamos ver o resto. É plena liberdade de associação para fins vedada de caráter paramilitar. A criação de associação e na forma da lei de cooperativas independe de autorização. Então aqui independe de autorização. São acompanhadas por uma comissão especial criada, Maria, tá doida? Pelo poder, não. Independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Depende de decreto? Não. Independe de autorização do Poder Judiciário, porém deve ter seu funcionamento fiscalizado pelo Poder Legislativo. Ó, a letra correta aqui, ó, independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. É o que está aqui, ó. Aqui, ó. A criação de associações na forma da lei de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. É o texto literal aqui. Não tem o que pôr nem tirar, gente. Fácil, é só estudar. Gente, é o seguinte, vamos ficando por aqui. A dica era essa, tá? Já o vídeo tá ficando muito longo, o pessoal não gosta muito disso. Então a dica era essa, a forma que eu indico para você estudar é essa que eu te falei. A forma que eu indico para você estudar é fazendo questão. Não adianta você querer ler a apostila inteira, assistir videoaulas. Você tem que fazer questão, não adianta. É a questão que vai fixar o conteúdo. Aí depois da questão, você, se tiver tempo, você ouve o áudio aqui, né? Na verdade, aqui embaixo, você ouve áudio e dá uma lida na lei. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver onde é que tem. Peraí, deixa eu ir até aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Opa! Só para exemplificar, gente, calma aí, dá um tempinho aí, peraí. Cadê, gente? Já passou aqui. Então, é o seguinte, ó.
você só vai passar para a letra da lei, você só vai estudar artigo por artigo depois que você fizer exercícios, todos os exercícios daquela matéria. Aí depois você vai fazer o quê? Você pega o áudio, você pode pegar o áudio, se você colocar o celular aqui, ó, nessa imagem aqui, você vai conseguir baixar o áudio do direito constitucional, ou se você tiver, tem um link aqui que dá para baixar também o áudio. Aí depois disso que você fez as questões, aí você está no busão, aí você baixa o áudio no celular e fica ouvindo. O áudio no celular e fica ouvindo. Ou você fica lendo, né, a parte teórica. Não adianta você primeiro ler a parte teórica para depois ir fazer questão. Faz o contrário. Primeiro faz questão, depois você pega a parte teórica. Vai por mim que você vai se dar bem. É isso aí. Um grande abraço, felicidades, coragem e sucesso. E até a próxima. Valeu! Até mais, gente. Desculpa aí qualquer coisa e acredite, você é capaz. Sonhar não custa nada, mas realizar um sonho, acredite, tem um preço. Valeu, tchau!